Unidade não é uniformidade. Na igreja, cada membro é parte do corpo de Cristo, assim como os diferentes órgãos do corpo humano têm funções diferentes, mas cada um se harmoniza com o todo para o bem do corpo. Assim, cada membro da igreja recebe dons de Deus para abençoar todo o corpo. Como Cristo disse aos primeiros discípulos, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O Código Aberto de hoje fala sobre união e já está no ar. Vamos dar as mãos, que o Código Aberto de hoje já está no ar. Aí você se pergunta por que vamos dar as mãos? Porque o Código de hoje fala sobre união, sobre unidade. E a gente já vem estudando nessa temporada sobre reavivamento e reforma. E esse é um dos pontos para você voltar a ter vida espiritual de qualidade e ter uma reforma que te aproxime cada vez mais de Deus. E você sabe, a gente aqui no Código Aberto não estamos sozinhos, eu e você, mas temos a Liga da Esperança, que hoje está uma verdadeira fruteira. E você não entende por quê? Porque eu começo com ele, o Coco Verde do Ceará, Geison Ludogério, GG. E aí, pessoal, tudo bom? Por que coco, Leite? Eu não sei, é que você falou que gosta de coco num outro programa, eu lembrei disso agora. Eu tenho. Exatamente. Eu acho que tem alguma coisa aqui que sugere um coco. É A minha cabeça? Não, a camisa, gente, a camisa. Muito bem, e ele que já está ao lado falando, ele que é a Guariroba Sul-Mato-Grossense, Pastor Binho Oliveira. E aí, gente, tudo bom? Quem está em casa não sabe o que é Guariroba, o que é Guariroba, Pastor Binho? Guariroba é um fruto típico do Mato Grosso do Sul, um arbusto que dá uma frutinha que lembra o formato a jabuticaba, mas é muito mais gostoso. Muito bem, e ao lado do Pastor Binho, que tem explicações biológicas aqui, nem sei se é biológico, mas enfim, uma pessoa que sabe da natureza, está ela, que é o morango cantante do Nordeste, Etienne. Oi, eu lembro do internato de me chamarem assim, às vezes, não sei se você lembra. Muito bem, Olá, e ao lado gente. da Etienne está ele, que é o abacaxi dourado do interior paulista, Luca Mendes. E aí, pessoal? Muito bem, abacaxi é porque você é meio loiro assim, Luca, entendeu? Eu tentei pegar, deu pra pegar agora, né? Muito bem, e ao lado do Luca está ela, que é a Atemoia Espírito Santense. Minha Flávia fruta favorita, Mendes. acertou. Muito bem, aí você em casa falou, eu nunca ouvi falar em atemoia, mas eu falei isso porque é um fruto incomum, você não acha com facilidade em qualquer lugar, e ela é uma pessoa incomum, não é, Luca? Você que é... Muito bem, então estão todos apresentados aqui. Você que está em casa pode falar com a gente agora pelo Twitter, pelo Facebook. O nosso perfil no Twitter é @CódigoAbertoNT e o nosso perfil no Facebook é Código Aberto. Então você pode falar com a gente. E falando em interagir, eu vou interagir com você agora. E como hoje tem a ver com união, unidade, eu quero mandar 4 abraços especiais que tem a ver com união, que tem a ver comigo, que é da minha família, olha só. Vou mandar abraço para minha tia Marisa, para a tia Roseli, para o Moi e para a Nina, e para o tio Tó e a tia Sandra, que todos ali moram em Sorocaba, no interior paulista. Um abraço para vocês. Acho que deve estar todo mundo assistindo junto agora. Um beijo no coração de vocês. Alguém quer mandar um abraço? Flávia? Eu quero sim, eu quero mandar um abraço pro meu cunhado, que faz aniversário dia 12 agora. Parabéns para você. Espero que você esteja aí assistindo. E um abraço especial pro meu pai, que é dia dos pais, né? Semana, então um abraço para você, papai. Muito bem. Binho? Opa, eu quero mandar um abraço para o melhor pai do mundo, o pastor Edmar Sena. Volto a lembrar que é meu chefe, então é o melhor chefe de todos. E também quero mandar um abraço para 2 pessoas especiais, a Tamares, que é baiana, filha do pastor Ari. Um abraço para toda a família, mas para Tamares em especial, que a gente brincava e eu gosto de soltar os apelidos das pessoas, que a gente chamava ela de Caroço. E também para Tayana, Caroço, e para Tayana, Thay, um grande abraço. E corrigir uma coisa. O quê? Guariroba não é nada disso que eu falei, cara. Guariroba é outra coisa, Binho? O que eu falei é Guavira. Ah, é outra coisa. É outra coisa. Guariroba, eu não sei o que não, cara. Mas você pode ser a Guavira, Sul-Mato-Grossense. Aguavira, Aguavira. Em 30 segundos, Etienne, GG, o abraço. Eu quero mandar um abraço para minha mãe, que faz aniversário agora dia 14. Parabéns, um beijo, você é meu alicerce de oração.
E um beijo também, um abraço pro meu pai, Dia dos Pais, né? Um beijo pra vocês, pro meu irmão que tá assistindo. Muito bem. GG? Quero dar um abraço pro meu pai também, Dia dos Pais, e também pro pai da minha esposa, o meu sogro, José Santana, e pra família dele, a Tati e o Caio. Muito bem. Em 10 segundos você consegue mandar? Eu Lucas? preciso mandar um abraço pro meu pai também. Um abraço, senhor Valmir. Feliz Dia dos Pais aí. Muito bem, todos abraçados e a gente vai agora para as ruas, já que o assunto de hoje é união. A gente foi para as ruas e perguntou o seguinte: qual é a parte mais importante do seu corpo? E a menos importante? Essa menos importante, já que ela é menos importante, dá para você viver sem essa parte? Acompanhe. Qual é a parte mais importante do seu corpo para você? Aí você me pegou. Olha, eu não sou muito ligado nessas coisas assim, mas acho que o olho, assim. O olho, por que o olho? Mostra seu olho então para nossa câmera, já que você está de óculos. Meu único diferencial como branquela assumida, acho que é o olho azul, assim, é o que chama bem a atenção. Uau, o cérebro. O cérebro, por que essa é a parte mais importante do seu corpo? Eu não sei dizer porquê. Você é quem você é, né? Tá tudo aí dentro. Os braços. Por quê? Porque sem eles eu não consigo me mobilizar na motoca. Eu espero que seja meu cérebro. Por quê? Sei lá, porque eu penso, logo existo. Não sei, será que é o coração? Será que é o coração? Não sei, é o seu corpo, não sei, você que tem que dizer. Acho que é o coração. O coração, por que seria a parte mais importante do seu corpo? O que te faz pensar assim? Porque acho que ele é que movimenta o corpo, né? Tem um amor também lá, tem tudo. Acho que é o coração. A que eu mais gosto do meu cabelo, mas a mais importante, bom, pro meu trabalho que eu vou fazer, que eu faço arquitetura, acho que é as mãos, né? Eu preciso ter elas para poder conseguir fazer tudo. Putz, acho que seria mesmo o ouvido, porque isso permite que eu ouça bastante pessoas, eu sou bem bastante perceptivo, então acho que seria mesmo o ouvido. O ouvido. E se você pudesse falar uma parte menos importante do seu corpo, meio descartável assim, qual que seria? Uma parte descartável. Os dedos do pé, vamos dizer assim. Os dedos do pé, então eu poderia pedir pra você tirar os dedos do pé e ficava de boa? Seria até um alívio, porque às vezes tem umas dores ali, aí incomoda bastante. Pra não bater na quina da cama. Aí dói pra caramba, mas ainda mais quando você bate numa quina com um mindinho, aí ferrou de vez. Ai, dureza, hein? Porque até um dedinho quando... Tudo bom? Até um dedinho do pé quando machuca. Uma parte menos importante, a ponta do meu cabelo. Então, se eu pedisse pra você tirar a ponta do seu cabelo agora, daria pra tirar? Pode trazer a tesoura e cortar, não tem problema. Menos importante, o dedo para não pôr aliança. Pé, acho o pé uma coisa extremamente feia, nunca me agradou o pé de ninguém, muito menos o meu. Se eu falasse pra você, então, arrancar o pé fora, não teria muito problema. A locomoção ficaria um pouco dificultada assim, mas em termos estéticos, se fosse possível, não teria problema algum. Ai, não sei, acho que alguma coisa está dentro de mim que eu não vejo e pra mim não faz importante. Meu apêndice, pronto, ele não serve pra nada mesmo, eu tirei mesmo, não serve pra nada, então ele não serve pra nada. Você já não tem apêndice, então? Não tenho mais, tá vendo? Tô aqui, tô tranquila. É bem descartável, então. Super descartável, gente, quem quiser tirar, tira, não tem problema. Acho que não tem. Não tem nenhuma parte que você poderia falar assim, isso aqui é menos importante, dá pra viver um pouquinho sem? Não tem nenhuma? Não, acho que não. Cabelo, barba, não dá pra tirar a barba? Acho que cabelo, né? Porque eu vou ser careca daqui a uns anos. Não dava pra ficar sem cabelo? Acho que dá pra ficar sem cabelo. Dedinho do pé. O dedinho do pé? Por que o dedinho do pé seria menos importante? Que talvez ele não faça tanta diferença. Entendi. Então se eu pedir pra você arrancar o dedinho do pé agora, não tem problema? Não, é só zoeira. E você, qual é a parte mais importante do seu corpo? Interage com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, @CódigoAbertoNT ou pelo Facebook Código Aberto. E falando em interagir, agora você responde o nosso código do dia que já está na tela. Sou açúcar, time do interior paulista e faço parte de ditado popular. Mas sou mais o que você precisa ter para uma igreja verdadeira formar. Sou apenas 5 letras. Conseguiu me decifrar? E aí você está pensando, açúcar, time do interior paulista, 5 letras? Como assim? Vai tentando aí, falando com a gente pelo Twitter, pelo Facebook. E se você acertar, vai concorrer esses 2 prêmios. Olha aqui, o CD da Damaris Reimann, que vai cantar no final do Código Aberto de hoje, e o livro O Grande Conflito. A gente faz um rápido intervalo
e volta já. Para você de Araras, no interior paulista, estamos de volta. E para você de todo o Brasil, também estamos de volta com o Código Aberto de hoje. E se você não pegou, por que eu falei Araras no começo? Tem a ver com o nosso código do dia, tá? É mais uma dica para você hoje aí. Muito bem, como o nosso assunto hoje aqui é unidade, tem a ver com união, eu quero perguntar para vocês o seguinte, a mesma pergunta que eu fiz nas ruas pro pessoal. Tem alguma parte do corpo de vocês que você consideraria a mais importante? Jefferson fez uma cara de eu acho que eu sei. Eu não sei, eu acho que a minha mão, eu trabalho com ela, né? Eu mexo com o mouse e tal. Se eu não tivesse minha mão direita e a esquerda, que eu sou canhoto, eu não seria nada. Você é canhoto, GG? Você sabia disso, não, eu conheço você há anos e eu nunca tinha me ligado que você é canhoto. Eu sabia que ele era Na verdade, eu sou meio doido, porque eu faço tudo com a esquerda, com a direita. Ambidestro. Ambidestro, olha só, você que está em casa está aprendendo palavras novas aqui hoje. Ambidestro é a pessoa que escreve com a mão direita e com a mão esquerda. Muito bem. Alguém aqui poderia dizer a parte menos importante do seu corpo, Luca? Tem alguma menos importante? Menos assim? importante? Sei lá, meio descartável. Será que teria alguma coisa assim? Difícil isso, né? Difícil. A ponta dos cabelos? O cabelo pode levar, não tô Pode? nem aí, Então vamos entrar, o pessoal aqui que vai cortar o cabelo do Luca hoje. Não, eu não chega aí, não chega aí. É interessante que a gente fica brincando com essa parte mais importante, menos importante do corpo, que tem a ver com esse nosso tema de hoje, que é a união dentro da igreja, porque a gente, na verdade, a gente está brincando porque tanto as coisas mais importantes quanto as menos importantes, ou que parecem ser menos importantes, ainda assim elas são essenciais. Porque você pensa, a minha unha talvez, mas será que você conseguiria viver sem a sua unha? Ou o seu cabelo, a ponta do seu cabelo, ela é importante, ela não é descartável. Obviamente que você pode tirar, mas ela é importante no contexto geral do seu corpo. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E você aí de casa pode interagir com a gente sobre a importância da união, coisas que às vezes parecem não ser tão importantes, como elas fazem a diferença num corpo. E aí eu quero começar o programa de hoje, esse momento da discussão, fazendo uma pergunta para vocês, pedindo para vocês lerem um verso bíblico, você em casa também pode ler, que eu acho que se a gente lesse esse verso da Bíblia, resumir a lição, a gente podia terminar o Código Aberto de hoje só com isso. É João 13:35. João 13:35. Abre a sua Bíblia em casa, João capítulo 13, versículo 35. É o que Jesus disse para os discípulos dele. Se você se considera um discípulo de Jesus, esse verso é para você. Alguém encontrou? Etienne? Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Conhecereis vocês como meus discípulos, se amarem uns aos outros. Muito bem, a versão da Etienne é da Bíblia Viva, né? Um pouco diferente. Tem as versões mais conhecidas, dizem, nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos. E aí, 2 pontos, né? Como? Se vocês tiverem amor uns pelos outros. Para mim, podia acabar o Código Aberto aqui agora, e essa seria a mensagem de Jesus para a gente hoje. Se a gente está falando de união dentro da igreja, e Jesus fala, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, isso é tudo, isso já seria o suficiente, já seria o bastante para a nossa lição de hoje, ou vocês discordam de mim? Não, eu tenho certeza. Eu lembro, quando a gente fala de união, eu lembro também até de um episódio em 1 Samuel 17, que o capítulo todo está falando sobre a guerra de Israel com os filisteus. E ali de um lado estava os filisteus e no outro lado estava Israel, e o exército estava pronto, preparado para a guerra. E o exército de Israel estava assim, capacitado para vencer aquela batalha. Eles já tinham vencido outras vezes, então não era a primeira vez que eles lutavam com os filisteus, mas os filisteus tinham uma arma secreta. E de repente sai do meio dos filisteus um gigante, de 3 metros de altura, chamado Golias. Um pouco maior que você só, né, Só um pouco. Então quando ele chega para aquele exército de Israel e fala assim, olha, para que nós iremos guerrear uns com os outros? Para que isso? Faz o seguinte, só manda um de vocês aí e lute comigo, porque se vocês vencerem, nós todos seremos teus servos. E se nós vencermos, vocês serão os nossos servos. Então olha que interessante. Satanás conseguiu, através de Golias, dividir aquele poderoso exército em uma pessoa só. E a Bíblia diz que o exército de Israel tremia.
Agora eu te pergunto, por que que nós iremos trabalhar no campo de batalha do inimigo? Em vez de a gente se unir racionalmente, falar assim, olha, você tem essa função, você tem essa função, você tem essa função, vamos se unir e ir em direção ao inimigo, sabe o que a gente faz? O inimigo está nos dividindo através da mídia e através dos nossos vícios. Então você às vezes gosta de balada, eu de bebida, o outro de adultério, o outro de roubo. Meu amigo, está sendo dividida a igreja de tal forma que nós não conseguimos nos unir nunca. E se a gente conseguir nos unir, nós avançaremos no inimigo de uma forma como nunca foi vista antes. E ele não terá poder de reação. Então eu acho o seguinte, precisamos nos unir e atacar, e isso urgente. Etienne? Jesus, muito sábio, falou, vocês serão conhecidos e identificados como meus discípulos se tiverem amor. Jesus já sabia que o amor seria escasso nos últimos dias. Hoje é muito raro você ver alguém que às vezes a gente fala erroneamente, perdendo tempo, ajudando o outro, deixando de fazer suas próprias coisas para fazer as coisas por outra pessoa. Então, quando uma pessoa nos vê fazendo essas coisas, poxa, minha vizinha está doente, eu vou lá ajudá-la a fazer algo, ou meu irmão da igreja não está muito bem, eu gostaria de saber o que ele precisa, as pessoas se perguntam, nossa, mas como é possível num mundo sem amor ainda existirem pessoas que amam? Por isso que seremos reconhecidos como discípulos. Só que o problema é que, além dos nossos vícios, dos nossos pecados, existe algo muito maior, que é a nossa preocupação só conosco. Que é um pecado também, né? Que é um dos maiores pecados. É o egocentrismo. Exatamente. Que tem dividido a igreja. Claro. E aí tem uma coisa que eu fico pensando para a gente entender o contexto histórico disso tudo, porque esse verso de Jesus foi inicialmente para os primeiros discípulos, serve para a gente, mas ele estava falando diretamente, cara a cara, com os primeiros discípulos. E uma coisa que o nosso guia de estudos ele fala é que é o seguinte, quando o cristianismo surgiu e se espalhou, nos primeiros séculos ali depois de Cristo, falar de igualdade, falar de justiça e preocupação com os pobres era algo radical para a realidade da época também. E quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho isso, ele já ajudou a gente em outros programas, é o pastor Rodrigo Silva, apresentador do programa Evidências. Pastor Rodrigo Silva, ajuda a gente a entender um pouquinho mais por que falar sobre igualdade, sobre ajudar os pobres entre os primeiros cristãos daquele primeiro século era algo muito radical para a realidade da época. Olá, pessoal do Código Aberto. Eu fico feliz por participar desse estudo da Bíblia com vocês. Muita gente acha que os nossos jovens não leem mais a Bíblia, não estudam a Palavra de Deus, mas você, ligadinho neste programa aqui, mostra que nem todos são assim, que muitos estão compromissados com a missão, com o estudo da Palavra, da doutrina e com a pregação até que Jesus volte. Bom, com relação ao surgimento do cristianismo e esta pregação de fraternidade, de amor ao próximo, realmente era uma temática muito radical para aqueles tempos. O que não significa, é claro, que apenas cristãos pregavam essa realidade. Veja bem, se você ler A República de Platão, lá já fala da igualdade de homens e mulheres. Se você ler o livro produzido pelos estoicos, pelos epicureus, eles também falavam de caridade, de ação social, de temáticas que também estavam no cristianismo, ou seja, a radicalidade da pregação cristã não consistia tanto da sua novidade, porque outros também falavam de fraternidade. Onde estava então o diferencial? É que cristãos praticavam o bem, a fraternidade, como resultado da graça de Cristo. Eles pregavam o evento de Jesus. E talvez aí esteja o segredo para a nossa diferença hoje. Não que nós vamos dizer algo que ninguém fora da igreja está falando. Pelo contrário, muitas das nossas mensagens podem ser encontradas noutros segmentos. Mas temos que mostrar que a nossa obra não se limita apenas a uma boa educação, um treinamento, uma ideologia ou um dogma. As nossas boas obras são fruto da transformação que a graça de Jesus operou em cada um de nós. E realmente, o meu desejo é que essa graça opere mudanças para melhor todos os dias, na minha e na sua vida. Um abraço para você. Sensacional, né? E Atos 4:34, eu quero que você abra aí em casa, depois a gente pode comentar sobre isso, só para a gente entender mais exatamente do que a gente está falando dessa unidade dos primeiros apóstolos ali, da primeira comunidade cristã. Atos 4:34, quem encontrar pode ler aqui para a gente. Pastor Binha? Pois nenhuma necessidade havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes,
e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Não tinha nenhum necessitado entre eles. Eu não sei para vocês, mas para mim é fantástico isso, no sentido, tô falando que nem o Luca, né? É fantástico isso, porque eu fico pensando, é difícil você encontrar hoje em dia numa igreja onde você não acha nenhum necessitado, mesmo entre os cristãos que estão dentro de uma igreja, você encontra pessoas necessitadas. Não quer dizer que está todo mundo rico, mas nesse contexto não era todo mundo rico, mas não tinha pessoas passando fome, não tinha gente, sei lá, não tinha onde morar, esse tipo de coisa. E eu fico pensando, puxa, isso aconteceu há tanto tempo, por que hoje em dia a gente não consegue ver isso em todos os momentos, em todas as igrejas? Obviamente que em muitos lugares tem, e as pessoas se ajudam umas às outras. Na Igreja Adventista a gente tem a Associação Social Adventista, a ADRA, que cuida em momentos de tragédias, etc. Mas a gente não consegue ver essa realidade de alguém poder ir numa igreja e falar assim, não há necessitados aqui, todos compartilham tudo. É difícil encontrar essa realidade, não é? Eu me lembrou um episódio aí, que inclusive quando o pastor Rodrigo falou, que a gente tem um amigo, eu e o Luca, em comum, que passando por séria depressão, assim, e ele nunca quer ouvir falar de Deus, né? E uma vez ele veio conversar com a gente, que tentou se matar, e a gente ligou bem no dia e tal, aconteceu um monte de coisa, e ele veio conversar com a gente. E a gente, assim, como ele não quer ouvir falar de Deus, para tentar motivar ele de alguma maneira, falou assim, vamos um dia lá na ADRA ajudar e tal. Ele falou, não, essas coisas não adianta, eu já tentei ajudar, já tentei fazer de tudo, não adianta, para mim não adianta. Aí foi o que o pastor Rodrigo falou ali, o ponto também, né? O amor, que na hora de você fazer alguém, só pode vir de Deus, não tem como. Você pode tentar fazer para curar suas doenças, para curar sua depressão, não adianta. Se não for com Deus, o amor não existe. O amor vem de Deus, né? Então, não adianta para ele, não quer falar de Deus. A gente falou, não tem mais nada que a gente possa falar. A gente tentou falar, mas assim, não tem mais nada, é só Deus. A única cura pro amor é Deus. Tem até uma citação do nosso guia de estudos que fala exatamente isso que você comentou, assim, a unidade, a união, não é alcançada simplesmente porque a esperamos ou desejamos, eu quero ser unido aqui. Aí o nosso guia fala, os cristãos do Novo Testamento, que o pastor Rodrigo comentou, oravam juntos e conversavam juntos. Juntos estudavam a palavra de Deus e compartilhavam a fé. Oração, estudo bíblico e testemunho são poderosos elementos que criam, promovem e sustentam a unidade da igreja. Não dá para querer ter união se você não faz coisas juntos, né, GG? Leite, você falou aí em união da igreja, e a gente lendo esse verso aqui de Atos, que o Binho leu agora, a gente viu que eles conheciam uns aos outros. Eu acho que esse relacionamento em que você vai para uma igreja e não esquece, além de você olhar para o pastor, você olha para a pessoa que está do seu lado e conhece essa pessoa, você sabe do que ela passa, a igreja ela se une mais, porque todo mundo conhece a cada um, olha, aquele ali precisa disso, eu vou falar com ele e ajudar nisso, entendeu? Aí a igreja anda junto. A gente tem aqui eu vejo pelo menos três problemas para isso. A estrutura da igreja, que vem por tempos assim, o ser humano e a própria sociedade. Socialmente, a gente tem a cultura de vencermos, dos heróis, de conquistar e de você crescer na vida, e você tem que ser o mais esperto, você tem que avançar, você tem que ser o melhor. A igreja, na maneira que ela às vezes se organiza, e o próprio ser humano como um ser que quer o outro ali. A gente precisa começar a parar e pensar em fazer uma igreja diferente. Porque ter relacionamento não é uma coisa só por acontece, é uma coisa intencional. Eu peço a Deus que coloque mais amor pela minha esposa todos os dias. Eu, às vezes, engulo sapo em determinadas reuniões porque pelo bem do grupo. A gente precisa ter essa intenção de criar ambientes para que a gente possa se conhecer. Eu acho muito importante, a gente fala tantas vezes de comunidades relacionais, de pequenos grupos. Me dá agonia imaginar que uma pessoa, o único momento que ela pode se encontrar com os outros é no momento que ela senta num banco e ela vê só o pescoço da outra, ela assiste o pastor falar e depois ela vai embora. Ou seja, ela não se relaciona, ela está assistindo. Isso não é igreja. E se Cristo entrasse hoje, talvez com um chicote, derrubando os bancos, e falasse, ei, gente, vamos se relacionar, vamos se amar. Eu gosto do texto e ele diz assim,
que quando as pessoas perceberem o quanto a gente se ama, elas vão entrar no nosso meio, vão se converter por esse amor, e o texto já diz, vão levantar as mãos e dizer glória a Deus, porque Deus habita nesse lugar. E se Deus não está habitando nesse lugar, é porque a gente não está praticando as duas coisas que Ele pediu, que é amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao próximo. E a minha revolta maior é quando eu chego nas comissões e eu vejo uma pessoa que há um tempo atrás passou por uma disciplina, cometeu algo que todo mundo julgou, e na hora que um outro está passando por um erro, essa pessoa que foi machucada, ela se levanta e fala e acusa e não, vamos... E eu fico pensando, mas cadê o amor que a gente precisa tanto? E a gente fala de amor começando por nós. E eu me coloco nesse joguete todo. A gente, como pastor, precisa amar mais as ovelhas. É interessante que a igreja daquele tempo, elas tinham foco muito no céu, na missão. O foco delas não era, olha, eu sou agora o ancião da igreja, o pastor, e vocês são os meus subordinados. Ninguém tinha competição ali para saber quem era o bom, quem era o inferior. Eles eram movidos por uma missão. Eles sabiam, olha, sabe por que a gente divide as coisas? Porque tudo aqui vai acabar, entendeu? A gente está indo para o céu, sabe? E nós não nos consideramos melhores do que os outros. Tem um versículo que eu achei aqui em 1 Coríntios 4, versículo 7, que fala assim: o que é que faz vocês superiores a qualquer outra pessoa? O que é que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo quanto vocês têm vem de Deus, por que proceder como se fossem tão grandes e como se tivessem realizado algo por si mesmos? Puxa, tudo que nós temos vem de Deus. Se Deus soube que você está preparado para receber mais, Ele vai te dar mais, mas não é por isso que você tem que achar que porque seu carro é melhor do que o do irmão, que você é melhor do que o irmão. Seu carro é de Deus, sua roupa é de Deus, tudo que você tem é de Deus, você não é melhor do que ninguém. Então falta um pouco desse olhar de igualdade uns para com os outros. Eu não sei vocês, mas e talvez você em casa, ao estudar o nosso guia nessa semana sobre união, sobre unidade, eu não sei se vocês tiveram isso, e se você em casa teve isso, ou ainda vai ter enquanto está estudando o nosso guia dessa semana. Eu tive vontade, na hora que eu vi essas coisas aqui dos primeiros cristãos, eles compartilhavam as coisas e viam união, de verdade, me deu um negócio no coração, tipo, cara, eu quero vender tudo, eu quero viver com todo mundo, vamos lá, todo mundo cantando junto, na mesma casa, sabe? E sinceramente, eu não sei por que eu não estou fazendo isso, eu não sei, eu olho isso aqui e eu penso, será que eu não deveria estar fazendo isso de verdade para que Jesus volte logo? Porque a gente está falando sobre reavivamento e reforma para que Jesus volte logo e o mundo inteiro saiba. Por que eu não estou fazendo isso para que a gente tenha uma união verdadeira como os primeiros cristãos e o mundo inteiro saiba e Jesus volte logo e a gente viva junto eternamente no céu? Eu estou pensando nisso até agora. Daqui a pouco eu vou começar a vender tudo e vou viver em comunidade. Vamos ver a Liga da Esperança junto com você em casa. Eu não sei, é a minha vontade. Isso é bom mesmo. Eu acho interessante quando a gente fala de amor aqui, a gente entender que eu acho que isso se confunde muito na nossa igreja também. A gente tem que entender que amor também não é covardia. A gente não pode falar assim, ai, não, tem que ir com amor, aí você alisa a pessoa e também não ajuda ela em nada. Então, assim, amor é a gente olhar, se você tem que ajudar aquela pessoa num erro, se está um erro, você vai lá, você vai conversar, você expõe às vezes seu erro, você tem também, fala assim, ó, eu tinha esse problema e tal, vamos juntos resolver isso, vamos orar juntas, vamos... Então, assim, é olhar, não é passar a mão na cabeça, que eu acho que a nossa igreja às vezes confunde muito, não é a covardia, é você olhar, assumir até para os seus erros, apontar aquilo está errado e vamos mudar. Um exemplo que eu tenho assim claro na nossa igreja é o de um grupo de uma querida irmã nossa, Valdete. Ela se juntou, até um beijo para você, Valdete. Ela juntou junto com umas outras mães para orar. Começou com 5, né? Para orar pelos seus filhos. Estavam com problemas com os filhos. Falou assim, vamos orar para nós, juntar um grupo e orar para nossos filhos. Elas oraram, fizeram 2 vezes. Aí falou assim, agora vamos chamar os nossos vizinhos, porque quem não tem problema com os filhos? Elas estão lá com 50 mães orando toda semana. Tem uma igreja já. E assim, semanas depois. E milagres acontecendo que nunca foram vistos antes. Então, assim, é você se unir e com esse amor, né? Não assim... simplesmente falar, é assim mesmo, não, isso vai passar. Não é unir mesmo, é juntar. Amar não quer dizer que a gente não vá confrontar. E sabe, Leite, por que a gente não faz mais isso? Por quê? Porque amar é difícil. Amar é difícil. É mais fácil eu te tratar bem, mas não te amar, ser educado. Interessante isso, político. Tratar bem é uma coisa, amar é outra, né? Porque amar, eu tenho que dividir minha vida com você. Você ter um pequeno grupo, uma comunidade relacional, um pequeno grupo, não é fácil.
Porque as pessoas chegam com seus problemas, ela chega com suas ânsias, ela chega com a maneira que elas foram criadas. Às vezes ela quer falar uma coisa e te machuca, e você diz, não, mas eu vou amar, eu vou insistir. E aí você fica ali com um grupo, aí depois um outro grupo, e vai fazer isso até quando? Até Jesus voltar, é isso que está dizendo. E a gente não quer compromisso desta maneira. A gente vive de uma maneira individualista, como igreja. Eu lembro que no passado, minha geração mudou um pouco. Mas eu via muito isso, até de outros pastores, olha, você não se abre com o irmão da igreja. E os irmãos da igreja, por contrapartida, algumas nações diziam assim, olha, não se abre também muito não, pastor, se protege. Porque se você contar suas falhas, a igreja não vai acreditar que você é um pastor de Deus. E como é que a gente vai viver em uma comunidade relacional, onde o pastor da igreja não pode abrir o seu coração e dizer, olha, eu estou lutando com isso, eu preciso vencer isso, essa é a minha falha. Eu tenho virtude. O que Paulo falou, eu sou o pior dos pecadores, ele assumia diante da congregação. E a gente criou uma cultura de pedestal, né, de idolatria, com algumas personalidades. E a gente precisa entender que Cristo só vai voltar e as pessoas vão se converter de uma maneira muito maior, não tanto pela nossa pregação, não tanto pela eloquência, não tanto por toda a estrutura que nós temos, mas muito porque elas vão olhar para a gente e dizer, espera aí, esse camarada é diferente, ele se importa, ele me ama, ele está querendo doar a vida dele pela minha. E isso é um poder inigualável, isso não tem preço. Isso é ser como Jesus. E olha, eu quero aproveitar, Leite, eu quero fazer um desafio para você que está assistindo a gente aqui. Ó. Esse sábado, vá na igreja, pegue uma outra pessoa, faça um grupo de 3 pessoas na sua igreja, faça um grupo de oração. E montando esse grupo de oração, seja ali o grupo das mães que oram, dos pais que oram, o grupo dos universitários que oram, enfim, monte um grupo de oração e convide as pessoas da sua universidade, da sua empresa, os seus vizinhos, o seu bairro, convide as pessoas para participar desse grupo de oração. E aí, você vai ajudando as pessoas a entender mais sobre a palavra de Deus, ajudando mais as pessoas a entenderem quem é Jesus e orando com elas, orando pelos pedidos que elas fazem. Olha, você pode ter certeza que o seu grupo será um sucesso. Esse é o desafio que eu lanço para vocês essa semana. Faça isso, não se esqueça. Pode falar, Etienne. Desculpa. Não, pode falar. Tem eu encontrei no livro Conselhos para a Igreja uma citação muito linda. E assim, é bonito, mas é de repreensão, tá? Não tornemos possível que Satanás aponte para os nossos membros da igreja dizendo, eis como este povo que se põe sob o estandarte de Cristo se odeia entre si, nada temos que temer deles, enquanto gastam mais esforço combatendo-se mutuamente do que na luta contra as minhas forças. Hoje, nós estamos mais lutando e apontando os erros das pessoas do que lutando contra o inimigo. Está na hora de a gente entender que a minha luta não é contra o meu irmão, é contra o inimigo, que usa às vezes o irmão. E a gente tem que ter a visão espiritual para entender. Peraí, esse irmão aqui, ele está falando isso, ele está dando oportunidade para agir pelo inimigo, não por Deus. E tem um detalhe interessante aí, que quando a gente está falando assim de dissensão na igreja, na maior parte das vezes as pessoas não fazem isso por mal. Esse que é o detalhe. Elas acham que elas estão fazendo isso para o bem. Não, isso aqui é para o melhor da igreja. Eu tô te privando disso, ou eu estou te dando essa bronca, ou eu estou te tirando desse cargo, ou eu não estou te dando esse espaço, porque é para o bem da igreja, você precisa entender isso. Só que o nosso guia de estudos tem uma frase que eu achei fantástica. A gente está falando de reavivamento porque a gente quer que o Espírito Santo haja no nosso coração para que a gente saia falando para todo mundo que Jesus está voltando e ele volte logo e o mundo se converta e saiba dessa verdade, dessa esperança. Só que o nosso guia fala assim, onde reinam o ciúme, a inveja e a competição pela supremacia, e aí vem essa parte que eu tô falando, tipo, supremacia quer dizer o quê? Peraí, olha, você não entende ainda, mas eu sei o que é melhor para você, entendeu? Então, peraí, tem gente que é comum em qualquer igreja, seja de qual denominação você seja, você conhece quem são os donos da igreja, não tem isso? O cara é o dono da igreja, ele é o ancião, ele é o dono da igreja. Se ele não está de acordo, nada acontece. Só que a Bíblia, o nosso guia de estudo está falando que quando existe competição pela supremacia, o poder do Espírito Santo é detido. Ou seja, se tem dono de igreja, o Espírito Santo não vai ter como agir ali. GG? As pessoas elas esquecem que a competição não é dentro, a competição é contra o mundo, né? A igreja, ela não pode competir entre si. A competição nossa é contra o mundo, é contra a maldade.
Então, temos que lembrar que só unidos com um propósito, uma missão, nós vamos crescer e avançar a obra de Deus, né, aqui na Terra. Tem uma citação aqui muito interessante do nosso guia de estudos que diz o seguinte: uma das maiores evidências de que o cristianismo é real é a unidade da Igreja de Cristo. Quando pessoas de diferentes origens, com culturas e opiniões diferentes, se relacionam em amorosa unidade, os não cristãos observam. É como o pastor Binho disse, a nossa luta não é entre a própria igreja, e jamais isso pode acontecer. Se tem qualquer problema na tua igreja, de pessoa discutindo com a outra, está errado, não interessa qual é o ponto em discussão, está errado, porque a gente tem que estar unido num mesmo objetivo. E a gente precisa entender as diferenças e olhar, como a Etienne falou, como os primeiros cristãos faziam, olhar para o céu, porque é para lá que a gente está indo. E esse é o nosso objetivo, sempre. Eu não consigo conviver com o irmão aqui. Aí eu acho que vai acontecer uma transformação, assim, em mim, e lá não. Eu não suporto você aqui, mas no céu Deus vai dar um jeito. Ele vai ser transformado, né? A transformação começa hoje, a santificação, e tem que iniciar hoje aqui. Tem até uma história interessante, rapidamente eu quero contar, que eu lembro que eu ouvi uma vez que falava o seguinte: naquela época que tinha segregação racial nos Estados Unidos, diz que, entre negros e brancos, diz que numa igreja se levantou o pastor era negro e se levantou um irmão que tinha esse preconceito racial e falou assim: pastor, no céu vão ter pessoas negras? E, obviamente, o pastor entendeu que ele estava querendo colocar assim: se no céu vai ter pessoas negras, eu não quero ir para lá. E aí o pastor foi muito sábio e o Espírito Santo falou com ele, usou ele naquele momento. E o pastor falou o seguinte: irmão, no céu vai haver pessoas negras, mas no inferno também. Você decide com qual delas você quer estar. Ou seja, você escolhe onde você vai estar, no céu, ou se você vai estar com o diabo depois, que vai ser morte eterna. Né? Obviamente não está falando que vai ter um inferno que vai ficar queimando, a Bíblia fala sobre isso, mas a gente está falando assim, sobre morte eterna. Você vai estar com Cristo ou com Satanás? As pessoas, a gente vai ter pessoas diferentes, pessoas que têm opiniões diferentes em todos os lugares. Pastor Binho, rapidamente. Eu gosto muito de 1 Coríntios capítulo 6. É uma igreja muito difícil, a igreja de Coríntios, viu? Como é que é? A igreja de Coríntios era uma igreja muito difícil. Muito difícil. Há muitas repreensões para a igreja de Coríntios. Mas essa aqui, no capítulo 6, ele começa a dizer: olha, vocês não podem ficar brigando entre vocês. E o pior de tudo, vocês levam a briga de vocês para fora, para pessoas que não são cristãs resolver os problemas de vocês. E aí a pergunta é assim: não há nenhum sábio na igreja de vocês que pode resolver isso? E aí ele fala assim: por que você não sofre o prejuízo em prol do evangelho, para deixar isso para lá e passar esse assunto? Às vezes a gente não percebe, e vai segurando a ferro e fogo, e ninguém se beneficia, e a igreja vai se destruindo. Eu, como pastor, os pastores sofrem muito com isso, porque a gente tenta de todas as formas pregar, ensinar, ora, ama. Eu sou um pastor que amo muito minha igreja, e amei a minha igreja que eu estava se pastoreando. E a gente vê a igreja morrendo por causa disso, porque a igreja morre. E as pessoas de fora falam assim: eu não vou nessa igreja não. Eu ouvi isso de uma igreja. Eu não vou nessa igreja não. O povo só vive se matando, brigando aí, arrancando o cabelo. Então a gente precisa... Algumas coisas a gente pode sofrer o dano. E deixa passar. Conversa. Uma coisa que ajuda, tem que confrontar. A confrontação é fundamental para qualquer tipo de relacionamento. Mas a gente tem que confrontar pensando em uma terceira pessoa. Como uma terceira pessoa. Qual é a história do GG e qual é a história do Binho? E aí, como se fosse uma outra pessoa. Porque cada um tem uma história. E vamos tentar se acertar para o bem da igreja. A igreja é maior que a gente. E para isso a gente tem que buscar de maneira intencional fazer a nossa igreja ser uma igreja mais relacional. Muito bem. O nosso momento da discussão passa voando, já acabou aqui. E a gente ainda volta para o terceiro bloco. Para falar um pouco mais sobre isso, o pastor Binho tem uma mensagem especial para você que, de repente, o Espírito Santo está tocando no seu coração, para que você resolva alguns problemas. Mas antes disso, antes da gente sair para o intervalo, eu quero fazer o código do dia com você. Daqui a pouquinho a gente volta, tem música. Então o código está aí na sua tela. Presta atenção. Sou açúcar, time do interior paulista e faço parte de ditado popular. Mas sou mais o que você precisa ter para uma igreja verdadeira formar. Sou apenas 5 letras. Conseguiu me decifrar? Se você já descobriu, fala com a gente pelo Twitter ou pelo Facebook. Na volta do intervalo a gente revela e você pode concorrer aos nossos 2 prêmios de hoje. Vamos para o intervalo? Voltamos já.
A Bíblia ensina para jovens, está vendo o que é isso aqui na minha mão? É o curso bíblico que a gente quer te dar gratuitamente, sem custo nenhum, caso você queira saber mais sobre a Bíblia, sobre os temas que a gente está conversando nessa temporada do Código Aberto e também sobre como se aproximar mais de Deus. É só entrar no nosso blog, novotempo.com/Código Aberto. E falando em internet, blog, agora vamos falar sobre rede social, Twitter e Facebook, para que você interaja com a gente. Caso você tenha descoberto o nosso código do dia, que vai aparecer agora pela última vez na sua tela, e diz o seguinte: sou açúcar, time do interior paulista e faço parte de ditado popular, mas sou mais o que você precisa ter para uma igreja verdadeira formar. Sou apenas 5 letras, conseguiu me decifrar? Eu acho que a gente falou pelo menos umas 150 vezes essa palavra aqui hoje no Código Aberto. Você tem todas as dicas possíveis para saber. Caso você saiba, o nosso brinde hoje, o nosso prêmio é o livro Grande Conflito e o CD da cantora Damaris Raymond, que canta no final do Código Aberto de hoje. Já descobriu? Fala com a gente pelo Twitter, pelo Facebook. Tá acabando o tempo, Pastor Binho. Sabe qual é a resposta? Sabe qual ele tá pensando, tá matutando ali. União. União, muito bem. Essa é a nossa resposta de hoje. A gente falou sobre isso o tempo todo no Código Aberto de hoje. E você viu, né? É nome de açúcar, time do interior paulista. Enfim, ditado popular, aquele que diz a união faz o quê? A força. Tem gente que brinca e fala que a união faz o açúcar, né? Por isso que tem um negocinho, viu? Essa é a brincadeira do nosso Código do Dia. Se você acertou, o nosso perfil no Twitter e no Facebook vai sortear os nossos brindes de hoje para você. E agora o Pastor Binho tem uma mensagem especial para você. O Espírito Santo fala muito com a gente, né? E ele aqui falando comigo, ele me lembrou que no meu ministério eu magoei algumas pessoas. E é possível que eu tenha causado desunião. E você também deve ter alguns pastores que pode ter tentando acertar, errado nesse sentido. Cada um de nós tem parcela nesse processo. A gente estudou na semana passada sobre o perdão. O perdão gera união. A gente precisa compreender que a igreja ela precisa ser unida dentro de um processo, compreendendo que cada um tem sua função, como um corpo. Mas que a gente tem que buscar realizar os sonhos de Deus para este mundo, para alcançar as pessoas. A dica que o Luca deixou é preciosa demais. Comece, se não tem nada, comece. Faça, se você sente essa necessidade, não espera vir alguma coisa, algum programa. Começa fazendo e faça. A igreja que é você, a igreja é você. Se envolva num pequeno grupo, participe de uma sociedade, sonhe com relacionamento, promova a união, seja um pacificador e realize, por favor, o que Deus te pediu, que é amar ao próximo e viver unido com Ele na pregação do Evangelho, porque a gente já vive tão sozinho neste mundo, porque decidimos cumprir uma mensagem, viver essa mensagem, e a gente ainda fica em divisão entre nós mesmos. Peça perdão, se una e faça da sua igreja um lugar que seja muito parecido com um pedacinho do céu. Como Jesus disse, e está registrado em João 13:35, ele falou para os discípulos e fala para mim e para você hoje: nisto as pessoas vão conhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Coloque isso em prática. A gente falou muito sobre isso hoje aqui no Código Aberto. Você tem várias e várias formas de fazer isso. A nossa discussão está terminando, ainda tem música para você. Mas na semana que vem a gente volta e tem muito mais. Mas não fica só com o que a gente falou aqui não. Coloque em prática na sua vida, hoje, nessa semana. Um abraço para você e até semana que vem.
descobrir a mais bela alegria. Cristo agora explica o meu são pobres pra emprestar a beleza que busco pra expressar o que Cristo fez por mim na cruz. De antemão me amou, eu não sei expressar nem as cores, formas, por mais normas que eu quebre. Nada veste, nada serve o que eu quero dizer. Te amo, mestre, eu te amo. Te amo, meu mestre, eu te amo. Ai, ai, ao despertar sei que não vieste enfim. Doce alegria te esperar. Doce alegria te esperar. Doce alegria te esperar. Doce alegria te esperar. La